Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos para mais um dia de palavra, mais um dia de devocional. Vamos lá? Abra a tua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 19, desculpa. A gente vai estar lendo aqui a partir do versículo 9. Mas primeiro vamos estar aqui convidando Deus, Jesus e o Espírito Santo para estar aqui conosco. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer por mais um dia, que seja mais um dia na tua presença, Paizinho. Paizinho, eu quero convidar, Pai, o Senhor Jesus e o Espírito Santo para juntos darmos continuidade devocionais. Devocionais esses que têm falado aos nossos corações, tem nos mostrado o caminho que devemos andar, o que devemos fazer, o que não devemos fazer. Pai, pelo poder do nome de Jesus, eu peço a presença do Espírito Santo aqui conosco, Senhor, para nos dar maior entendimento da tua palavra. E assim a gente vir colocá-la em prática em nossas vidas para haver transformação em nós e para cada vez mais ficarmos mais parecidos contigo, Pai. Pelo poder do nome de Jesus, Senhor, eu agradeço. Amém. Gente, abra a tua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 19, versículo 9, que fala assim: Um dia, o espírito mau mandado pelo Senhor dominou Saul. Ele estava sentado em casa, com a lança na mão, e Davi estava ali, tocando lira. Saul tentou espetar Davi na parede com a sua lança, mas ele se desviou, e a lança ficou fincada na parede. Então Davi correu e escapou. Somente o versículo 9. O que Deus quer que a gente aprenda disso aqui? Aqui no capítulo 19 de 1 Samuel, está mostrando que Saul estava perseguindo Davi, que querendo matá-lo, Davi, pela inveja que ele estava sentindo de Davi, por todos os ganhos que Davi estava tendo mediante as lutas que ele estava passando, os ganhos que ele estava tendo, porque o Espírito de Deus estava com Davi. Então Davi estava se sobressaindo. E essa sobressalência de Davi estava afetando a Saul de um modo. E Saul estava começando a ter ciúmes daquilo, estava começando a ter inveja de Davi. Então o espírito mau, pela permissão de Deus, se apossou de Saul para ir contra Davi, fazendo mal para Davi, ok? Para ter aquela situação ali. Mas o que Deus queria com essa situação em si? Entende? Por que Deus permitiu que o espírito mau se apossasse de Saul para vir contra Davi? Entende? É isso que Deus quer nos ensinar nesse momento. Então vamos estar aqui pegando a nossa Bíblia para a gente estar acompanhando. O que Deus quer que a gente entenda disso aqui? Tudo que acontece na sua vida e na minha vida é permissão de Deus, ok? Então, nada passa desapercebido aos olhos do Senhor. Então, quando você tem consciência disso, você freia nas suas reações. Por quê? Aqui na história, Deus permitiu que o espírito mau se apossasse de Saul para ir contra Davi. Nessa situação aqui, ok? Deus estava usando a vida de Saul, que era o perseguidor de Davi, contra Davi para testar Davi. Entende? Não é diferente na sua vida. Aquele que te persegue, Deus sabe que ele te persegue, mas Deus permite que ele te persegue. Por que Deus permite que nós sejamos perseguidos? Porque é através das dificuldades que nós passamos que Deus transforma o nosso caráter. É através das perseguições que nós sofremos que Deus transforma nós de dentro para fora. Entende? A teoria da Bíblia ela é muito bonita. Mas se a gente não colocar a teoria em prática, não existe transformação em nós. Como Deus conhece cada filho que tem, o que ele permite? Que as situações adversas cheguem até nós para tirar a gente da zona de conforto, senão a gente não coloca em prática o que a gente aprende. E é já as perseguições que vêm contra ti, que Deus vai testar o seu caráter, a sua conduta, mediante a situação que você se encontra, mediante a perseguição que você está sofrendo. Vamos dar um exemplo aqui para você entender. Vamos supor que você está num ambiente e existem pessoas nesse ambiente que tiram você do sério, ok?
que fica ali investindo igual um conta-gotas na sua cabeça para tirar você ali do sério. Fazendo baderna, falando picuinhas, fazendo de tudo um pouquinho para tirar a sua paciência. O que você deve fazer? Se esquivar, igual Davi fez aqui. Davi estava tocando lira para Saul, porque através da música da lira acalmava o espírito dentro de Saul. Você não vê nem momento algum da história aqui falando que Davi foi bater boca com Saul. Por que você está me perseguindo? Por que você está vindo contra mim? Não. Davi se esquivou e saiu daquele ambiente para não ser pego por Saul. É isso que você tem que fazer na sua vida. Você não tem que bater boca com seu inimigo. Você não tem que bater boca com seu perseguidor. Você não tem que ir lá dar satisfação de nada. Você não tem que falar diálogo com ele. Você simplesmente tem que se esquivar. Se cale. Não revide. Entende? Independente do grau da perseguição que você esteja sofrendo. Por que Deus pede isso de nós? Porque, primeiro, o tempo todo Deus está falando que quer ter relacionamento com você. Ter relacionamento com Deus não é um relacionamento parcial, é um relacionamento total. É um relacionamento 100%. Entende? Então, a partir do momento que você passa a ter relacionamento com Deus, isso quer dizer o quê? Que você está entrando embaixo da autoridade do Senhor. Que isso quer dizer o quê? Que você está criando uma dependência em Deus. Entende? Então você não tem que depender de Deus somente pelo lado financeiro, ou pelo lado sentimental, ou pelo lado profissional. Você tem que depender de Deus em tudo. Inclusive na área que você é perseguido. Entende? A sociedade embute que você tem que ser independente e se virar para poder se defender. Porém, Deus nos ensina que a gente não tem que ser independente, a gente tem que ser dependente dele e deixar ele fazer a justiça por você. Então, a partir do momento que alguém está te perseguindo, a partir do momento que alguém está te maltratando de algum jeito, de alguma forma, que está tirando a sua paciência, ao invés de você ir lá revidar, bater boca, querer fazer justiça com as suas próprias mãos, você vai orar ao Senhor, vai consagrar a vida a ti, a situação a ele, ok? E vai falar: Senhor, o Senhor me ensinou através da tua palavra que o Senhor luta as minhas guerras. Eu entrego essa pessoa, essa situação nas tuas mãos e permito do Senhor fazer justiça por mim. Que seja feita conforme a tua vontade sobre a minha vida. Em nome de Jesus eu agradeço. Amém. Entende? A partir do momento que você entregar a situação e a pessoa a Deus em oração, o inferno vai se levantar mais contra ti. Ou seja, aquilo que era conta-gotas vai se tornar uma torneira. Porém, Deus vai estar testando você. Por quê? Porque somos forjados para servir o reino. E para a gente servir a Deus, a gente precisa ter o nosso caráter transformado. A gente não pode ser a velha criatura, a gente tem que ser a nova criatura. Entende? Então você não pode agir na força do seu braço, nem no seu jastismo, nem da forma que você quer. Essa situação toda que você está passando, é Deus usando essa situação para transformar você na pessoa que Ele quer que você seja, para preparar você para viver os planos dele. Então a situação desfavorável, ela está contribuindo para o teu crescimento espiritual, para o seu desenvolvimento humano, para o seu amadurecimento. Porque você vai estar aprendendo, ao invés de discutir, ao invés de brigar, a buscar refúgio em Deus, que é onde você tem que estar. Se Deus é poderoso, se Deus construiu um mundo, se Deus fez você, nós somos criações de Deus, imagem e semelhança dele. Se Deus tem um poder supremo, o que você acha? Por que você acha que Deus não vai defender você ou fazer justiça por você?
Então ele está usando a situação para moldar você. Entende? Porque o que a gente vive, nós somos limitados, ok? Então a gente olha para a situação como o aqui e o agora. A gente não sabe qual vai ser o dia de amanhã. E a gente, no nosso modo defesa, a gente acha que se a gente não fizer nada, amanhã vai estar pior do que está hoje. No nosso modo defesa. Mas a partir do momento que você tem relacionamento com o Senhor, você não tem que mais agir no modo defesa. Você tem que agir no modo dependência. Depender de Deus. Então o que você deve fazer? Apresentar a situação a Deus em oração. Entende? Por quê? Porque a gente não sabe com quem a gente está lidando. Por mais que você ache que você conheça a pessoa, você não sabe o que se passa no interior dela. Você não sabe se a pessoa, aquela pessoa que está te perseguindo, é um escolhido de Deus. Você não sabe. A pessoa pode ser escolhida de Deus e fazer maldade. Por quê? Porque ela está dando legalidade. Então, como você não sabe com quem você está lidando, o que você tem que fazer? Apresentar a situação a Deus. Falar, pai, tá me perseguindo, tá enchendo meu saco, tô perdendo a minha paciência, tô chegando no meu limite. Faz alguma coisa. Deus vai fazer. Só que Ele quer que você entregue toda a situação que você está passando na mão dele e aprender a obedecê-lo, ok? E ao mesmo tempo permitir que você entre na dependência dele, permitindo que ele faça, que ele trabalhe para você, que ele proteja você de 100%, de um modo geral. Se Deus quiser que você faça alguma coisa sobre a situação, Ele, na sua intimidade contigo, vai te mostrar o caminho e o que você deve fazer. Não é você que toma a decisão, é Ele que te instrui. É diferente. Entende? Porque a partir do momento que você coloca a sua mão e faz do seu jeito, Deus tira dele. Então, ou seja, você vai arcar com as consequências dos seus atos. Porque a gente não deve fazer justiça com ninguém. Mas a partir do momento que você entrega para Deus e deixa Ele fazer, Ele se responsabiliza por você. Ele pode matar e não ser preso. Você se matar, vai preso. Entende? Então, Deus quer que você crie uma dependência nele. Que você confie nele, gerando com ele esse relacionamento de intimidade. Entende? A gente não tem que ter intimidade com Deus somente para lados bons. A gente tem que ter intimidade com Deus para tudo. Deus é seu pai. E Ele quer tomar conta de você, como um pai toma conta de um filho. Ele vai tomar as suas dores e vai fazer justiça por ti. Mediante aos propósitos dele lá, contigo e com a pessoa e com toda a situação. Entende? Então você precisa aprender a depender do Senhor. Então toda situação que se levanta contra você é Deus testando testando o teu caráter, Deus testando as suas atitudes, para ver até onde você vai, ok? Para você não agir conforme a tua vontade, mas para você aprender a depender dele e a buscar nele a solução para esse problema que você está vivendo. Criando nele uma dependência, um relacionamento de intimidade com ele. Entende? E ao mesmo tempo, aquele que te persegue, você precisa liberar. Quando você entrega quem está te perseguindo em oração para o Senhor, ele se responsabiliza pela situação, porém existe algo que você precisa fazer. Porque senão a sua vida vai travar. Você precisa liberar perdão para aquele que está te perseguindo. Para aquele que está sendo mal, que está agindo com maldade contigo. Você precisa liberar perdão para essa pessoa, seguir a sua vida e deixar ela com o Senhor. Porque se você não liberar perdão é uma obrigação nossa, ok? É uma obrigação de todo cristão que quer servir ao Senhor. Então, quando você libera o perdão, você está liberando essa pessoa, está entregando ela nas mãos de Deus e você está liberando o seu caminho. Você está abrindo as portas para você passar. A partir do momento que você não libera perdão, você trava o seu processo e você fica estagnado no mesmo lugar. Porque Deus não vai fazer nada enquanto você não liberar o perdão daquela pessoa que te acorrenta. Entende? A pessoa não vai se safar. A pessoa não vai ser liberada por Deus. A pessoa vai pagar o preço que ela está fazendo contra você. Só que quem vai fazer a justiça por você não é você, é o Senhor. A sua parte é liberar o perdão e seguir na direção dos planos de Deus para sua vida, para ser preparado por Ele para viver os propósitos dele. Tá bom? Essa foi a palavra de hoje. Vamos estar aqui fazendo uma oração para a gente estar encerrando esse momento. Vamos lá?
Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer, Pai, por essa palavra, Paizinho. Obrigada, Senhor. Pai, eu peço-te, Senhor, ajuda-nos a colocar em prática, Pai, a liberação do perdão em nossas vidas, para com aquele que nós que somos perseguidos por eles. Trabalha no nosso coração, Senhor, que a gente consiga liberar aquilo que nos prende, que nos aprisiona e que nos faz reter o nosso processo. Que a gente venha liberar tudo o que for preciso para seguirmos em frente com o Senhor em direção aos seus propósitos para nossas vidas, Senhor. Pai, pelo poder do nome de Jesus, Senhor, que cada um aqui venha te buscar em espírito e em verdade, na sua individualidade, na sua intimidade, gerando contigo um relacionamento de dependência e obediência, Senhor. Pai, colocas em nós vontade de estar na tua presença e enche-nos e fortalece a nossa fé em ti, Senhor, para que a gente não venha esmorecer no meio do caminho. Pai, pelo poder do nome de Jesus, eu quero consagrar cada vida aqui a ti, que cada vida venha ter um real encontro contigo, encontro que sara, que transforma, que cura, que liberta. Cada vida, Senhor, venha ser um contigo, um espírito em verdade, Pai, te buscando na intimidade para gerar contigo um relacionamento, Pai, mais profundo, de maior transformação em nossas vidas, Senhor. Pelo poder do nome de Jesus, Senhor, eu agradeço. Amém. Gente, obrigada. Que Deus abençoe a sua vida, que você venha ter um dia, uma tarde, uma noite espetacular na presença do Senhor, tá bom? Fique na paz. Tchau, tchau.